Ela dizia que era por amor, que tudo o que fazia era pelo bem dele. Mas o que ele sentia era prisão. Toda escolha que ele tentava fazer, ela desfazia. Cada passo, ela corrigia. Com o tempo, ele deixou de contar, de confiar. E quando ela percebeu que ele já não a olhava mais da mesma forma, era tarde demais. Porque respeito, uma vez perdido, não volta com pedidos. Volta com mudança. E ela ainda achava que tinha feito tudo certo. O nome dela era Helena. E por muitos anos, o mundo girava em torno de uma única missão: criar o filho sozinha. O pai dele sumiu ainda durante a gravidez, e desde então, ela vestiu uma armadura invisível. Trabalhava o dia inteiro, voltava para casa carregada de sacolas, contas e cansaço. Mas bastava olhar para o filho dormindo, que tudo parecia fazer sentido. Lucas cresceu cercado de zelo. Demais. Cada passo era supervisionado. Cada amigo, questionado. Cada escolha, corrigida. O bairro onde viviam era simples, de ruas estreitas e casas encostadas umas nas outras. Ali, todo mundo sabia da vida de todo mundo. E Helena fazia questão de manter as aparências. Queria que todos vissem. Ela era forte, dedicada, incansável. Mesmo que, por dentro, estivesse esgotada. Lucas, com o tempo, aprendeu a andar em silêncio. Não gritava, não batia de frente, mas sentia. E sentir, quando não se pode falar, vira distância. Na escola, era educado. Na rua, discreto. Em casa, ausente, mesmo estando presente. Helena, sem perceber, confundia cuidado com controle. Chamava de amor, o que muitas vezes era só medo de perder. E enquanto acreditava que estava criando um homem forte, estava, na verdade, esmagando o espaço onde ele poderia florescer. Mas mães como Helena não enxergam isso de imediato, porque estão ocupadas demais tentando manter tudo sob controle. Até que algo escapa. E quando escapa, já é tarde demais para fingir que não viu. Tudo começou com pequenas mudanças. Lucas, que antes contava tudo, começou a guardar. Chegava da escola e ia direto pro quarto. Trancava a porta. Baixava o volume. Sumia, mesmo estando ali. Helena tentava não se preocupar. Dizia a si mesma que era fase. Adolescência. Mas, no fundo, sentia. Algo nele estava mudando. E ela não fazia mais parte disso. Certa noite, entrou no quarto sem bater. Encontrou o filho no celular, sorrindo. Ao ver a mãe, ele escondeu a tela num gesto automático. Tá falando com quem? Ela perguntou. O silêncio dele foi pior que qualquer resposta. Porque, no fundo, ela sabia. Era com uma garota. E foi aí que o controle virou guerra. Helena passou a olhar o celular escondido. Seguia os passos dele. Interrogava cada novo nome. Começou a usar o discurso do medo. Meninas só querem brincar com você. Você vai jogar tudo fora por causa de alguém que mal conhece. Mas Lucas não era mais criança. Já sentia quando o amor vinha com algemas. Já percebia quando o cuidado era uma forma disfarçada de controle. E isso, aos poucos, foi transformando o carinho em resistência. Ele passou a responder menos, a obedecer só por obrigação. E o que antes era diálogo, virou monólogo. Helena falava. Ele apenas ouvia. Até que um dia, ele falou. Não gritou, não chorou. Só disse: mãe, você não manda mais em tudo. E saiu. Simples assim. Helena ficou parada. O som da porta sendo fechada ecoou mais alto que qualquer briga. Ela olhou ao redor e tudo parecia intacto, menos ela. Na mente, flashes da infância dele vinham em sequência. O primeiro passo, o primeiro mamãe, o uniforme da escola, o medo de febre alta. Tudo o que ela tinha feito. Tudo o que ela tinha entregue. E agora, ele simplesmente estava indo embora. Ela pensou em correr atrás, gritar, trazer ele de volta. Mas não moveu um músculo. Porque, no fundo, entendeu. Não foi de uma vez.
Ela perdeu ele aos poucos. Toda vez que confundiu presença com vigilância. Toda vez que achou que proteger era prender. E agora, ele só estava fazendo o que ela nunca deixou. Escolhendo o próprio caminho. Helena passou dias em silêncio. Não brigava. Não perguntava. Mas também não sorria. A casa estava intacta, mas o vínculo, desfeito. Lucas continuava ali. Mas era como um hóspede. Entrava. Saía. Respondia com frases curtas. E quando olhava para a mãe, já não era com admiração. Era com uma frieza educada. Distante. Dura. Foi numa manhã qualquer que Helena decidiu. Não aguentava mais aquele vazio entre os dois. Ela precisava de volta o que tinha perdido. Mas, em vez de diálogo, escolheu estratégia. Planejou algo que, para ela, fazia sentido. Provaria que estava certa. Que ele ainda precisava dela. Que sem ela, ele se perderia. Esperou ele sair. Foi até o quarto. Revirou tudo. Achou um caderno escondido na mochila. Tinha anotações pessoais, rabiscos, ideias e o nome de uma menina, Clara. Do lado, um coração desenhado. Helena respirou fundo. Leu. E decidiu intervir. Naquela mesma tarde, foi até a escola. Falou com a coordenadora. Disse que a tal Clara estava distraindo seu filho. Inventou que a menina já tinha histórico de más influências. Pediu que ficassem atentos. Que evitassem que os dois ficassem juntos. E saiu de lá com a sensação de que tinha vencido. Fez o que toda mãe faria, dizia para si mesma. É pro bem dele. É só até ele amadurecer. Mas não sabia que, naquele mesmo dia, Clara seria chamada na direção. Nem que sairia de lá humilhada, chorando, sem entender o motivo. Lucas soube no fim da aula. Ela contou. Entre lágrimas e vergonha. E quando ele chegou em casa, com os olhos vermelhos e a respiração falha, não disse nada. Apenas entrou no quarto e trancou a porta com força. No dia seguinte, ele não voltou. E foi assim que Helena perdeu não só o respeito, mas também o filho que criou. Porque quando o amor ultrapassa o limite do outro, deixa de ser amor e vira medo disfarçado. Vira ego com roupa de cuidado. Vira solidão compartilhada por obrigação. No dia seguinte, o quarto de Lucas estava vazio, a cama feita, as gavetas fechadas e um silêncio cruel. Cruel porque dessa vez não era só um silêncio de resposta, era um silêncio de ausência. Helena correu pela casa, chamou, ligou, nada, nenhuma mensagem, nenhuma pista. No fundo, ela já sabia. Tinha passado do limite. Tinha cruzado a linha entre proteção e invasão. E o que ele levou quando saiu, não foi só a mochila. Foi tudo o que ainda restava entre eles. Horas depois, encontrou um envelope na escrivaninha, com o nome dela, escrito com calma. Abriu com as mãos tremendo. Dentro, uma carta. Mãe, eu te amo. Sempre vou amar. Mas o que você chama de amor me machuca, me sufoca, me faz sentir que não sou eu, sou só uma extensão do que você quer que eu seja. Você não percebe, mas me observa como se esperasse o meu erro, como se minha liberdade fosse ameaça. Eu conheci alguém que me vê, que me escuta sem corrigir cada palavra, que gosta de mim, mesmo quando eu erro. Eu não tô indo embora para te punir, tô indo para tentar me encontrar. Quando você estiver pronta para me ouvir, eu volto. Helena caiu de joelhos, com a carta contra o peito, e um vazio dentro dela que nada preenchia. Ali, sozinha naquela sala, ela entendeu. Não perdeu o filho por causa de uma garota. Perdeu porque tentou impedir que ele crescesse. Porque confundiu amor com posse. Porque achou que ser mãe era nunca soltar. Quando, na verdade, é saber a hora certa de deixar ir. Ela tentou proteger tanto, que virou o perigo. E agora, não havia castigo, ameaça ou argumento que trouxesse ele de volta. Só o tempo. E talvez, um arrependimento verdadeiro. Mas até o tempo, cobra o seu preço.
E aquele olhar que um dia chamava de mãe com admiração, agora a observava de longe, com cautela, com marcas. Naquela noite, a casa permaneceu acesa, a televisão ligada, mas sem som, a comida posta, mas intocada, e ela, parada à mesa, olhando o celular que não tocava. Foi quando se levantou devagar, caminhou até a porta do quarto dele, e entrou. Sentou na cama, passou a mão sobre o travesseiro, fechou os olhos, e chorou. Chorou como quem entende, enfim, que perder um filho em vida é uma dor que nenhum manual ensina a curar, nem mesmo o tempo, nem mesmo o amor. Só a humildade de reconhecer que errou, e a esperança de, um dia, merecer o perdão. Helena não tentou procurá-lo nos primeiros dias. Sabia que qualquer passo em falso poderia empurrá-lo ainda mais para longe. Ela passou a fazer silêncio, mas não o mesmo silêncio de antes. Agora era um silêncio de escuta, de espera, de humildade. Parou de vigiar, parou de buscar controle nas pequenas coisas. Começou, aos poucos, a olhar para dentro. E foi lá que encontrou a verdadeira raiz de tudo. Não era só o medo de perder o filho. Era o medo de ficar sozinha, de não ser mais necessária, de ser esquecida. Aos poucos, a casa foi mudando. Ela arrumou o quarto dele, mas deixou a porta aberta. Não como um convite, mas como um sinal de que não forçaria mais a entrada, de que agora ele teria espaço e tempo. Parou de falar dele como um menino. Passou a se referir como homem. Com erros, sim, mas com escolhas próprias. Com vontade. Com voz. Cuidava da rotina. Trabalhava. Pagava as contas. Mas havia algo diferente em seu olhar. Menos rigidez. Mais verdade. Até que, um mês depois, recebeu uma mensagem curta. Era dele. Oi, mãe. Tô bem. Se quiser, a gente pode conversar. O celular tremeu nas mãos dela, mas ela não correu para responder. Fechou os olhos, respirou, e então, escreveu com calma. Quero sim, mas dessa vez, eu prometo escutar. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu em paz, porque entendeu que amor de mãe não é sobre controle. É sobre confiança, e que respeitar a liberdade de um filho é a forma mais alta de amor que uma mãe pode aprender a oferecer. Às vezes, o amor mais puro é também o mais cego, e no desespero de proteger, acabamos ferindo, não por maldade, mas por medo. Mas todo amor que prende, um dia, será deixado para trás, porque quem ama de verdade precisa ter coragem. Coragem de cuidar e de soltar, porque respeitar o espaço do outro é a única forma de nunca perdê-lo.